Fala rapaziada, beleza? Quem fala com vocês é o Daniel. Nesse vídeo temos aqui uma RTX 3070, modelo da Gainward Phoenix, tá aqui nos fãs. Qual que é o BO aqui? A placa não liga, o cliente colocou aqui não liga. Então vamos fazer a análise aí, vamos ver se a gente consegue salvar essa placa aí. E antes de mais nada, deixa o recado aí para você que tem placa de vídeo para reparo, pode me chamar ali no Instagram. O meu site está em desenvolvimento, logo estará pronto. Mas por enquanto você pode me chamar no Instagram ali para fazer orçamento. Te adianto, na série de placas, né, acima da RTX 2000, tá, NVIDIA, abaixo disso não compensa mais fazer reparo, tá? Placas AMD, seja meu amigo e não me envie placas AMD. Então, vamos lá, rapaziada. Área de membros aí também, né? Para quem quiser aprender um pouquinho sobre placa de vídeo. Inclusive, na área de membros, tem ali como fazer esse cabo Riser, um adaptador Riser aqui, para a gente ver o consumo da placa na fonte de bancada, né? Antes de mais nada, vamos aí tirar as medidas da placa. Vou colocar aqui em escala de diodo, como vocês estão vendo aí na tela, né? Vamos ver se o multímetro está atualizando. Isso aqui seria um curto-circuito. Essa é a resistência das nossas ponteiras, né? Então, isso aqui é um curto direto com o terra. Bora lá. Eu analisei, eu medi essa placa aqui e eu já vi que tem curto aqui nesse conector. Então, olha só, aqui são dois conectores de alimentação. Esse conector aqui, está bom, drop de diodo normal, mas olha esse daqui. Aqui temos um curto, olha só, né? Medimos aqui o lado oposto da trava, temos um curto. Curto entre aspas, né? Então vamos verificar aqui. Conector de 12 volts, aqui tá ok. 3.3 tá ok também. Primeiro par de dados está ok também. Maravilha. Curto entre aspas, porque eu vou mostrar para vocês ali o porquê que não é um curto isso daqui, né? É uma resistência baixa aí que vem da GPU. Então, como eu tenho essa resistência baixa aqui no conector, a minha fonte né, a fonte do computador, a minha, sua aí na sua casa, o que acontece? Ela aciona o OCP, que é o Overcurrent Protection. Ela detecta que tem um consumo anormal acima, né, do esperado no conector e ela não liga. Por isso que uma placa em curto, você vai colocar ela no computador, você vai apertar o botão de ligar e o PC não vai ligar, ou em algumas vezes ela vai fazer só isso aqui, vai girar um pouquinho a ventoinha e não vai ligar. Ela está em curto, ou aqui, que é mais perigoso ainda para a placa-mãe. Então beleza, vamos desmontar aqui essa placa, usando aqui a minha super mega ultra parafusadeira. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Aqui na descrição. E a placa está desmontada. Agora, o que eu faço aqui? Vou medir as resistências aqui dessas linhas, porque muitas vezes, né, se temos um curto nas memórias, curto no 1.8, já não vale a pena, né, porque o chip pode estar morto, né, em alguns casos. 1.8, ótimo, memória 6 ohms, essa placa aqui, essa PCB no caso, né, trabalha com 6 ohms mesmo. É um pouco mais baixo que as outras placas com memória Samsung, né? Temos 5 ohms no PEX, então aparentemente tudo ok, né? Vamos continuar a análise aqui, 5 volts, perfeito. E aqui, como a gente já sabe, né? A gente que trabalha na área aí da GPU, né? O NVVDD, aqui os DRMOS. Ou esses dois aqui também costumam dar muito problema, esses dois aqui de cima. Dá para verificar no microscópio se algum deles tem uma bolinha de solda ali para fora. A gente consegue já identificar, ou da maneira mais rápida ainda com a câmera térmica. Mas eu vou mostrar para vocês no microscópio aqui, ver se a gente consegue identificar já no microscópio qual que é o safado aí que está em curto. Tá ok. Esse aqui também, Esse aqui já tem uma bolinha de solda aqui, Tá vendo aqui, Isso aqui é o que? O DRMOS, quando ele entra ali nessa fuga, né? Nesse curto, entre aspas, do VIN com a saída, né? Que é o switch. O que acontece? A resistência aqui chega a 12 volts. O PWM
picota, entre aspas, né? Ele fica mandando pulsos aqui, ó, para que ele picote esses 12 volts aqui e saia aqui uma tensão muito menor, né? Uma frequência extremamente alta. E o que acontece? Quando ele diminui essa resistência entre aqui, ó, o vem e a saída, ele esquenta tanto, né? Porque a resistência da GPU é muito baixa e ele chega a ponto de derreter a solda. E daí acontece isso daqui, ó. Então aqui provavelmente esse cara aqui tá ruim, mas vamos verificar os outros. Aqui tá beleza. Chegamos já ali embaixo, vamos ver aqueles dois lá de cima. Parece tá ok e parece tá ok. Então parece que nosso vilão aqui dessa placa é este cara aqui, ó. Deixei ele marcado. Eu vou remover já ele. Vamos já apostar nesse daqui por causa da bolinha de solda, né? Nem vou utilizar a câmera térmica, vou usar só aqui a experiência. Vamos ver se é esse cara aí que está ocasionando esse BO nessa placa. Eu costumo retirar os driver MOS utilizando... Eu tenho um pré-heater e tenho também aqui a boca de dragão aqui na bancada, né? Muito, muito útil para retirar, porque essas placas são espessas, né? E se a gente ficar só aqui com a estação de ar tacando calor em cima, amarela a PCB, danifica os componentes em volta, deteriora aqui os capacitores, né? Então a gente tem que saturar a PCB com calor para que ela não fique dissipando, né? Esse calor que a gente vem aqui com a estação, ela não fique dissipando. A placa de vídeo ela é feita para dissipar calor, então não adianta vir só com a estação aqui em cima, que a PCB vai ficar dissipando esse calor. Enquanto ela não estiver inteira saturada de calor, ela não vai entrar em ponto de fusão aqui a solda para a gente remover esse componente. Então eu vou isolar aqui esses capacitores com fita laminada e vou remover aí esse driver MOS. Bem, aqui eu já tenho componentes novos, né? Essa placa aqui usa o BLN0. O que eu gosto de fazer? Já quando eu removo o driver MOS ruim, eu já gosto de soldar o outro driver MOS no local, porque a gente estressa a PCB uma vez só, né? Porque se eu remover o driver MOS aqui e esperar a placa esfriar, daí eu venho verificar se saiu o curto da placa, beleza, saiu. Aí eu tenho que ir lá esquentar a placa de novo. Então, estressa a placa duas vezes, né? Na maioria dos casos, né, já resolve de cara, então eu estresso a placa uma vez só. Às vezes, acontece de outro driver MOS estar ruim também, então é inevitável, né? Não tem como saber. Vamos ter que tirar o que está ruim primeiro, resolver e verificar se tem mais. Então, eu já vou deixar pronto aqui um driver MOS. Driver MOS preparado. Então vamos fazer a remoção aqui desse da placa e já soldar o outro aqui na sequência. Aí pronto, driver MOS soldado. Agora temos só que vir aqui fazer esse acabamento com o ferro de solda. Aproveitar que a placa está quente ainda e que fica mais fácil de fazer isso. Ok, DR MOS trocado. Agora vamos verificar se a resistência baixa saiu aqui do conector de 12 volts ou temos mais algum DR MOS ruim ou não foi o certo, né? Vamos ver aqui. E ó, e o curto se foi. Vamos nessa, porra! Pode olhar nos dois shunts aqui, pegar no shunt ou aqui no indutor ou no conector é a mesma coisa. Então realmente esse dali era o vilão que estava atrapalhando o nosso rolê. Maravilha, as resistências estão boas, a placa está bem quente, normal. Vou remover aqui nossa fita laminada. Os capacitores ok, não estufou nenhum, tá legalzinho. Então agora vamos fazer o que? Vamos ligar essa placa na fonte de bancada com o cabo, o adaptador riser, porque se ligar direto no computador,
Se esse driver MOS às vezes não ficou bem soldado ou os sinais, né, que vão para ele ali não estão ok, a gente pode acabar aí trazendo um problema grave para a placa. Vou até conferir os resistores aqui, dá para comparar com as fases ao lado para ver se nenhum resistor alterou. Microscópio, então tá. A gente consegue identificar o driver MOS que foi trocado pelo número de série, né? O lote no caso. Pode ver que a maioria aqui na placa, a maioria não, né? Todos aqui ó, começam com 0 e o único que começa com 2 é esse aqui, ó. Então, sei que esse daqui é o driver MOS que foi trocado. Então, eu vou conferir o que? Os resistores de feedback. Isso aqui volta, né? Da GPU. Esses resistores aqui de cima dá para conferir com esses do lado e os outros aí da parte de trás. Então, deixa eu me localizar aqui, 1, 2, aqui da primeira fase, segunda, terceira, quarta, é aqui mesmo. São resistores de 0 ohms, estamos pegando a resistência da ponteira do multímetro, aí ó, dá para comparar com esses aqui do lado. Certinho. Aqui é a quarta fase de cima para baixo, vamos verificar aqui na parte de trás da placa. Então aqui ó, da fase 1, 2, 3 e 4. Aqui normalmente é um resistor, tem resistor de 10K e resistor de 0 ohms. Essa placa aqui tá diferente, ou é esse aqui ó. Esse aqui é o resistor de 10K, vai marcar menos, né? Porque ele tá na placa. Aqui ó, 6 ponto alguma coisa. Se remover ele aqui um pad e colocar para o lado, ele vai medir a resistência dele mesmo, vai dar 10K. Mas aqui na placa ele dá menos. Os outros estão ok, ó. 0 ohms, esse aqui já é da fase do lado, né? O resistor de 2.2 ali, esse aqui de 1.8, dá um pouquinho mais porque soma com a resistência aqui da ponteira. E é isso aí. Agora vamos ligar aqui no cabo riser, na fonte assimétrica, para ver o pipoco. E o adaptador, temos 12 volts lá na fonte assimétrica. Vamos ligar aqui os conectores, colocar esses stand-offs aqui para manter a placa nivelada, não acabar colocando um outro defeito na placa, né? Pessoal, se estiver gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Esses vídeos aí dão muito trabalho para fazer. Então, se você puder deixar esse like aí para deixar uma força, eu agradeço. Então tá, vocês não conseguem ver aqui o consumo na fonte assimétrica, mas eu vou colocar uma câmera ali. Aí vocês conseguem ver aqui, ó, o consumo, né? Tá em 12 volts e tem ali o consumo. Eu vou colocar o multímetro aqui na tela também, que daí eu consigo medir ali, vocês vão ver. Então eu vou ligar a placa e verificar ali o consumo dela, se vai subir, se não vai, se a gente tem mais defeito ou não. Aqui ó, 1, 2, 3 e... temos lá ó, 1.5 ampere, que é o consumo normal para uma 3070 em idle na bancada, né? Aqui eu estou com um dissipador de calor, então vamos já aproveitar aqui e medir as tensões da placa, se está tudo legalzinho. Aqui ó, temos a tensão de memória, que é 1.35, conseguem ver aí, né? Tá perfeito, dá para ver tanto no multímetro quanto na tela. 1.8 com certeza a gente tem, porque senão não teria memória. E o principal aqui para fazer a placa ser detectada, se não tiver PEX, não tem jeito. Uma posição meio ruim aqui, mas tá aí ó, tensão de PEX 0,96, tá perfeito também. À medida que o chip vai esquentando, o consumo vai aumentando, olha lá, ó, porque o silício quando aquece, ele diminui a resistência, né? E o consumo aumenta. Então, legal, temos todas as tensões aqui. O que precisa ser feito é verificar se naquela fase que foi trocado o driver MOS, se ela tá modulando, né? Se ela tá certinho. Vou colocar aqui, ó, vocês conseguem ver aqui no osciloscópio, aqui, né? Deixa eu deixar ali em 5 volts. Vou aumentar aqui, ó, o tempo. Eu estava medindo outra coisa. Deixa eu configurar aqui, vamos ver se ficou legal a configuração. Vamos diminuir o tempo para conseguir ver a onda certinho.
Estão vendo lá? Essa é a primeira fase, a que nós trocamos é a quarta, essa aqui, ó. E tá aí, ó, tá perfeito. Vendo lá, ó, modulando certinho? Aqui, na verdade, né? Vou medir todas as fases agora. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava fase. Fase das memórias. As duas fases modulando perfeitamente. É isso aí, rapaziada. Então, agora é montar essa placa. Vamos verificar primeiro se ela está sendo reconhecida no PC, né? Deixa eu desligar aqui. Vamos ver se essa placa está sendo reconhecida no computador. Sendo reconhecida, podemos aí montar a placa e colocar em testes. Agora eu uso outro riser, também modificado. Esse riser aqui, eu coloquei um amperímetro, né, em voltímetro nele, então eu consigo monitorar o consumo dele também. Ali está do lado da minha bancada de testes, daí vocês não conseguem ver. Talvez depois dê para ver ali. Tá, vou puxar um cabo HDMI aqui, colocar um outro dissipador aqui em cima, que aquele ali não encaixa muito bem, ele é muito grande. Que delícia! É isso aí, vamos ver aqui. Olhos atentos, 1, 2, 3. Placa ligada, consumo tá ok, tem que dar imagem. Aí, ó, temos imagem. Eu me sinto foda. Placa sendo detectada ali, ó, no... Deixa eu ver aqui, ó, X1, tá vendo? Maravilha. Agora o esquema é montar essa placa e colocar no PC ali em testes. Dando tudo certo, aqui eu já me despeço de vocês. Vocês vão ficar com o time-lapse da montagem da placa e com os testes, né? Com a instalação do driver. Se no final você gostar do vídeo, deixa um like. Verifica a inscriçãozinha no canal. Se precisar de reparo em placa de vídeo, pode me chamar no Instagram aí. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço. Fique com o time-lapse e até a próxima.